Olá, vamos a mais uma aula matemática em sua casa. Vamos falar hoje sobre notação científica. O número estará em notação científica quando estiver escrito no seguinte formato: x vezes 10 elevado a y. Sempre neste formato, onde x é um valor qualquer entre 1 e 9, multiplicado por uma potência de base 10. E y é o expoente que pode ser positivo ou negativo. Ou seja, aqui esse número vai de 1 a 9. Esse aqui, a base 10, e aqui o expoente que pode ser positivo ou negativo. Quando aquilo vai ser positivo e quando é que ele vai ser negativo? Usamos expoentes positivos quando estamos representando números grandes e expoentes negativos quando estamos representando números pequenos. Quando eu tenho 3.000, é um número grande. Não é tão grande, mas é um número grande. Mas quando a gente vai para 0,003, é um número pequeno, um número com vírgula, ou seja, os números pequenos aqui eles são colocados com vírgula, são números decimais, então o expoente vai ser negativo, e os números que não são decimais, 0,00 alguma coisa, nós vamos considerar os números grandes, eles são colocados com expoente positivo. 3.000 é 3 de 1.000, e 1.000 é 10 elevado a 3. 3.000, 1.000 é 10 elevado a 3. Quando a gente fala de potência de 10, a gente conta até aqui os zeros. 1.000, 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 elevado a 3. 1, 2, 3. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1.000. Então, eu tenho 10 elevado a 3. Então, 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 3. Nesse caso aqui, 0,003 inteiro, décimo, centésimo, milésimo. Aqui eu tenho 3 dividido por 1.000. Ou seja, 3 dividido por 10 elevado a 3. Certo? E a gente já viu em potência quando eu tenho aqui, eu tenho 3 vezes 10 elevado, ou dividido por 10 elevado a 3. Então, quando eu tenho uma divisão aqui, eu quero colocar esse 10 aqui no numerador. Então, aqui eu tenho 3 vezes 1 sobre 10 elevado a 3. Porque 3 vezes 1 dá 3. Então, aqui é 1 sobre 10 elevado a 3. Invertendo essa base aqui, eu vou ficar com 3 vezes 10 elevado a menos 3. Estão lembrados dos números negativos, potência de números negativos? Então, aqui, se eu quero colocar ele aqui no inteiro, eu inverto a base e ele ganha o expoente negativo. Então, aqui eu vou ter 0,3, mas não precisa fazer isso tudo, não. Basta você contar aqui. A vírgula está aqui, não é isso? Então, eu vou 1, 2, 3. Eu conto 3 casas decimais. Se eu conto 3 casas decimais, eu vou ter 10 elevado a menos 3. Então, aqui eu vou usar o 3 vezes 10 elevado a menos 3. Notação científica, ele está aqui. Aí. Quando ele diz entre 1 e 10, ele não pode chegar a 10. Ele vai estar entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,99999, mas não chega a 10. Certo? Em alguns casos eles dizem de 1 a 9, ou entre 1 e 9. Em 10, entre 1 e 10. Então, vai estar de 1, alguma coisa, a 9,999999 e aí vai. Mas não chega a 10. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui 230.000. 230.000,
eu quero colocar em notação científica, então eu vou ter o primeiro número, que eles têm que estar entre 1 e 10. Então, se você vai olhar, a gente deu conta aqui esses zeros por enquanto. Tirando os zeros, vai ficar o 23. 23 é maior do que 10. Ele tem que estar entre 1 e 10, não pode ser 10. Então, eu tenho 23. Então, eu vou colocar a vírgula aqui entre 2 e 3, ele fica 2,3. E 2,3 está entre 1 e 10. Então, vezes 10 elevado. Como aqui eu tenho um número que não é decimal, um número grande, ele vai estar com um expoente positivo. Então, aqui é como se a vírgula fosse aqui. Então, ao deslocar a vírgula, eu tenho uma casa, 2, 3, 4, 5. E a vírgula ficou aqui. Então, da último para entre o 2 e o 3 são 5 casas. Então, vai ser 10 elevado a 5. Nesse caso aqui, isso aqui está representando vezes, certo? Nesse caso aqui eu tenho um número muito pequeno, é um número decimal, 0, alguma coisa, então não chega nem a 1. Então aqui eu vou ter vários números. Então eu vou ter, sem contar primeiro os zeros, eu vou olhar os números não nulos, eu tenho 45. Para colocar em notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10. Só que 45 é maior do que 10. Então, eu vou colocar a vírgula entre o 4 e o 5 e vai ficar 4,5, que está entre 1 e 10. Então vai ser 4,5 vezes 10 elevado a algum número. Como ele é um número aqui decimal, muito pequeno, então a gente sabe que o expoente vai ser negativo. E a vírgula ele vai deslocar aqui várias casas. Ó. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai ficar entre o 4 e o 5. Então, ele deslocou 7 casas. Então, ele vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, é um número que está entre 1 e 10. Né? Isso pode ser de 1 a 9 e alguma coisa, mas está entre 1 e 10. Então, aqui eu tenho a mantissa, não é isso? A base 10 e o expoente de número inteiro. Então, vamos lá de novo. 3,2 vezes 10 elevado a 3. 3,2 é a mantissa, não é isso? Que vezes 10 é a base, está sempre na base 10, elevado a 3. 3 é o expoente. E aqui eu tenho a potência de 10. Então, a notação científica sempre está colocada em forma de potência de 10. Então, eu vou ter a mantissa e a potência de 10. Certo? Esse mantissa também é chamado de fator, porque está multiplicando pela potência de 10. Aqui o expoente pode ser positivo ou negativo. Só reforçando. Potências de base 10. Vamos ver aqui, potência de base 10, que a gente falou aqui, que eu vou ter aqui a potência de base 10. Aqui é a base e aqui o expoente. Não é isso? É potência de 10. Então, a gente vai fazer o quê? Quando eu tenho 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. 100, 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10. 1000, 10 elevado a 3, certo? Aqui eu tenho unidade, mil, milhão, bilhão. Então, eu tenho 10 bilhões, que é 10 elevado a 10. Uma forma fácil de você identificar aqui a potência de 10 é você contar aqui os zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a 4. Aqui, 10 elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que são unidade, mil, milhão. 10 milhões. Então, essa é a forma fácil de você representar aqui a potência de 10. Você sabe que 1000 são 10 vezes 10 vezes 10. São 3. A multiplicação de base 10. 3 números 10, que vai dar 1000. Então, 10 elevado a 3. Então, aqui não tem erro. 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10. E 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Pronto. Agora, quando
todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 10 elevado a zero é 1. Então, aqui eu posso representar 1 como 10 elevado a zero, ou 10 elevado a zero eu posso representar como 1. Quando ele for decimal, o expoente vai ser negativo. Eu vou ter uma potência de base 10 e expoente negativo. Aqui os expoentes são todos positivos, ó. E aqui são todos negativos. Perceba a diferença entre eles. Então, enquanto aqui 10 elevado a 1 é só 10, 10 elevado a menos 1 é 0,1. Então, nesse caso, começo a colocar números após a vírgula. Como aqui eu não tenho outro número, então não tenho outro número, então aqui eu vou ter 10 elevado a menos 1, então aqui eu vou colocar o 1. Porque se eu tivesse 20 é a mesma coisa, posso colocar em forma de potência, que 2 vezes 10. E esse 10 é só um 10, é 10 elevado a 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10 elevado a 1, que é 20, né? Quando eu tenho 0,2, eu tenho 2 vezes 10, eita, cadê o 10? Elevado a menos 1. Por quê? Porque 10 elevado a menos 1 é 0,1. E 2 de 0,1 dá 0,2. Então, 10 elevado a menos 1 é 0,1. E 2 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,2. E nesse caso de 0,1 é quando eu tenho 1 dividido por 10. Quando a gente vai olhar a nota, aqui eu tenho 1 décimo. Então, aqui eu tenho 1 décimo, ou 0,1, ou 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa. Então, aqui, quando eu tenho 10 elevado a 2, é a mesma coisa que 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100 é um centésimo. Inteiro, décimo, centésimo. Então, eu já conto aqui duas casas decimais. O número que eu tenho antes é chamado de inteiro. Inteiro. Eita, inteiro. Ficou meio ruim aqui. Esse é o inteiro. E depois da vírgula são os decimais ou casas decimais, certo? Casas decimais. Casas decimais. Então, aqui eu tenho duas casas decimais. Então, você olha, duas casas decimais menos 0, menos 2. 3 casas decimais menos 3. 4 casas decimais menos 4. Como aqui é uma potência de 10, então 10 vezes menos 4. Ou elevado a menos 4, desculpa. 10 elevado a menos 5, eu vou ter 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Só uma forma para facilitar quando falarmos em potências de base 10. Então, 10 elevado a menos 6, vou ter 0 inteiro. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. E assim sucessivamente. Se aqui o número fosse diferente, como aqui é 0,1, aqui é 0,1, aqui é 0,2, então eu teria 2 vezes 10 elevado a menos 1. Como aqui eu não tenho outro número, o número é 1, então eu posso dar 10 elevado a menos 3. Se fosse aqui um 3, eu teria 3 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui seria 0,003. Né? 0,003 eu teria 10 elevado a... Ou 3 vezes 10 elevado a menos 3. 0... Aqui, vou botar outro número. 0,005.
Aqui são 5 vezes 10 elevado, como tem 1, 2, 3, 10 elevado a 3, que são 5 milésimos. Então, 10 elevado a menos 3. Aí eu conto 1, 2, 3. Então, aqui vou ter 5 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu coloco notação científica esse número decimal. E assim sucessivamente. É só você observar. Quando eu tenho 10 elevado a menos 10, eu vou ter 10 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Se aqui fosse um 6, aí na hora de colocar, eu colocaria 6 vezes 10 elevado a menos 10. Assim, 6 vezes 10 elevado a menos 10. Ou seja, nesse caso, se o número aqui mudar de 1, ou seja, se for 2, 3, 4 ou qualquer outro número, ok? Então, ele vai mudar e transforma-se numa notação científica, onde eu vou ter a base, ou da mantissa, e a potência de 10. Vamos ver aqui. Eu tenho esse número aqui, ó. Vamos contar aqui. De 3 em 3. Unidade, mil, milhão. Não é isso? Essa conta de 3 em 3. Unidade, mil, milhão. Então, eu tenho aqui 65 milhões. Então, para colocar em notação científica, eu tenho que ter a mantissa aqui, que vai estar entre 1 e 10. Então, aqui eu vou colocar a vírgula, porque se não vai ficar 65, vai ficar 6,5. Aí, vezes 10 elevado a quanto? Então, a vírgula está aqui, né? Você desloca, que é o número inteiro, a vírgula no final. Desloca uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você deslocou 7 casas. A vírgula ficou aqui, entre 6 e o 5. Então, eu tenho aqui 10 elevado a 7. Então, 6,5 vezes 10 elevado a 7. Vamos ver isso. Por que usamos as potências de 10? Agora, vamos pensar no raio, chamar R de raio, de um átomo de hidrogênio, que é de aproximadamente... Eita, esse número todo é um número muito pequeno. Imagine que na hora de representar, eu posso me perder quanto zero que tem. Então, eu posso representar isso aqui em notação científica, fica bem mais fácil. Nós não usamos muito, quem usa são os físicos, cientistas. Então, algumas áreas elas usam mais a notação científica. É importante nós sabermos e entendermos que muitas vezes vamos ler algum texto científico, alguma informação e vai aparecer a notação científica, e é importante você saber como é. Deixa eu lembrar aqui dos números decimais. Aqui mudou, aqui não é 1, então aqui vai ser 5. Então eu vou ter que usar a mantissa, então vai ser 5 vezes 10 elevado a quanto? Então, do 5 até chegar aqui, ou da vírgula até chegar no 5, que a vírgula ficou 5. Então, eu vou ter quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, aqui, 5 vezes 10 elevado a 12. Aqui está errado. Digitação. 5 vezes 10 elevado a 12, porque eu vou ter 12 números. Pronto. Vamos lá. Olha aqui a distância entre os planetas. Não é isso? Então, 5,8 vezes 10 elevado a 7. 1,1 vezes 10 elevado a 8. Aqui é a distância, né, desses planetas. Então, nós temos muitos valores diferentes aqui. Não é isso? Valores diferentes aqui. Distância dos planetas até a Terra. E um valor muito alto. Então, ele pode ser representado em forma de notação científica. Veja que aqui fica muito mais prático do que aquele número 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, um monte de zero. Olha a massa do átomo, como fica. Olha, imagine, muito pequena.
Então, eu vou ter aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, porque a gente conta até aqui, ó. E como é um número decimal, menos 24. Então, eu vou ter aqui, eu tenho 166 gramas, então vai ser 1,66 vezes 10 elevado a 24. Da vírgula até chegar aqui, entre 1 e 6, eu conto 24 números. O número decimal fica 10 elevado a menos 24. Então, 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Veja se não é muito mais fácil representar em notação científica do que dessa forma. Que se você for copiar, até se perde. Alguns números na linha do caderno pequeno nem dá. Eu tenho 1,2 vezes 10 elevado a menos 9. Eu tenho uma notação científica. Então, 1,2, 10 elevado a 9 é 1 sobre, aqui, unidade, mil, milhão. Bilhão. Unidade, mil, milhão, bilhão, bilhão. 10 elevado a menos 9 é igual a 1 dividido por 1 bilhão. Nesse, quando você divide, vai dar 0,0000001, como a gente viu aquele do 9. Então, 1,2 vezes 1 sobre 1 bilhão, aí você conta, como vai ser um número decimal, um número pequeno, porque é menor do que 1. Por que é menor do que 1? Porque 1 dividido por 1 bilhão é um número muito pequeno. Então, eu vou contar aqui quantas casas. 3, 6, 9, né? Então, eu vou contar aqui. A vírgula está aqui, ó, perceba. Eu vou representar esse número sem a vírgula. Estou representando o contrário, né? Então, anotação, estou representando aqui o número decimal. O número está sem a vírgula, eu vou contar 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa é a forma de representar a notação científica em um número decimal, um número por extenso. Então, vamos lá. 2 vezes 10 elevado a 9. Perceba que aqui é um pouquinho diferente, né? Para colocar em números, você vai contar aqui 9 casas. Então, 2, como o expoente é positivo, eu vou colocar zeros à direita. Então, eu vou contar 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser o quê? Unidade, mil, milhão, bilhão. Vou ter 2 bilhões aqui. Então, aqui 2 vezes 10 elevado a 9 é a mesma coisa que 2 bilhões. Muito mais fácil representar em notação científica. Aqui eu tenho 62.300 para ser representado em notação científica. Lembrando que a notícia ela precisa estar entre 1 e 10. Não pode chegar a 10. Então, nesse caso aqui, eu tenho 623. Vamos tirar esses números não nulos. Então, aqui, esses números nulos, então, vão ficar só com 6, 2 e 3. Então, aqui eu tenho 623, é maior do que 10. Se colocar a vírgula aqui, vai ficar 62,3. Então, a vírgula fica aqui. 6,23, como a notação científica, vai ter o 10. 6,23 vezes 10. 10 elevado a quanto? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Eu conto aqui 4. Então, é 6,23 vezes 10 elevado a 4.